E o pessoal, logo depois da Copa São Paulo, com a carência do São Paulo em lateral direito, os Beldia nitidamente não tinham um apreço muito grande pelo Moreira, que hoje está no Porto B. O São Paulo acabou indo atrás do Cedric, que hoje está jogando. O Igor Vinícius não viu numa fase boa, mas o pessoal falou, pô, mas temos o Mike. O que você enxerga com relação ao Mike na posição dele? Se você acha que ele realmente, depois de você ver ele, depois desse período de treinamento agora, nos dias que você teve com ele, que foram poucos, para jogar com o Grêmio, a evolução que ele teve estando nos profissionais nesse período, e complementando uma pergunta muito grande, mas muita gente perguntou assim, será que o Mike, pela capacidade de marcação e toque e pulmão dele conseguir ir e voltar, ele não poderia fazer, de repente, um volante? É uma pergunta que me fizeram muito. Eu estou te fazendo muita pergunta de torcedor aqui. O que você acha com relação a isso? Só para recapitular, para você não se perder. Uma é a tua escolha com relação do Mike, com relação ao Felisberto, naquele encaixe do sub-20, a ascensão que o Mike teve, como você enxergou ele depois desse período de treinamentos profissionais, e se ele poderia fazer um volante caso o São Paulo precisasse, já que o São Paulo está com uma carência agora com a baixa do Pablo Maia. Vamos lá. O Michael é um jogador extremamente maduro, é um jogador que domina todos os espaços no que diz respeito à função de lateral direito. Ele sabe jogar por dentro, numa estrutura, ele sabe jogar em distâncias curtas nesses espaços, ele sabe jogar em distâncias longas em espaço por fora. Então ele sabe jogar muito bem em largura, ele sabe jogar muito bem por dentro. Então ele domina muito bem esses espaços. Se tu recapitular algumas coisas nesse sentido no que diz respeito ao jogo dele nos anos anteriores. Ele jogava muito em largura, em última linha, quase que um ponta, e nesse ano ele utilizou muito da função interna, ou seja, por dentro do campo. Uma das assistências dele na Copa São Paulo, na final contra o Corinthians, foi um movimento que ele fez por dentro, dominando o espaço curto por dentro. Então, essa foi uma escolha, por isso que foi essa escolha dele pelo Felisberto. Felisberto também dispensa comentário, tamanho talento que ele tem. Mas por dominar mais espaços, tanto por dentro e por fora, a gente utilizou o Mike pela maturidade de jogo que ele vinha construindo também. A segunda pergunta. O grau de evolução que você percebeu nele com relação a esse período de treinamento que ele já está tendo nos profissionais, porque ele ficou basicamente um mês, né, depois da ascensão da Copa São Paulo, ele ficou nos profissionais. E o que você consegue observar? Acho que não só dele, acho que você pode falar também do Ferreira, que pareceu estar até num nível acima do que já estava, e o próprio Alves, né? Acho que o grau de evolução que você viu nesses garotos depois desse período de treinamento com os profissionais, que eu acho que eles deram eles subiram alguns degraus, pelo menos da gente que assistiu do jogo lá de fora, né? Obviamente, né? Porque aquilo que o Zubedia falou lá atrás, né? Referente ao nível de enfrentamento que eles vêm enfrentando diariamente no treinamento, isso auxilia muito esses atletas no que diz respeito à formação dele, a maturidade de jogo, né? Então isso ajuda muito. Ao nível de enfrentamento, confronto, duelo, tudo isso gera um pouquinho mais de bagagem para esses atletas, né? E melhora e potencializa ainda mais o jogo deles. Então, sem dúvida, esses atletas eles voltaram muito bem, isso é mérito de todo o departamento profissional que vem construindo diariamente esse processo de transição. E, para além disso, dessa questão física e tática, enfim, técnica, a maturidade, assim, no que diz respeito ao jogo, sabe? Isso prevaleceu muito nesse primeiro jogo, já no treinamento pré-jogo também a gente já havia observado isso e confirmou na performance do jogo. E eu lembro que tu me perguntou referente ao Mike, da pergunta de um torcedor, referente à função, né, de jogar por dentro como volante, pelo aquilo que ele tem como característica. O Mike tem como formação dele inicial volante. Então ele foi meia volante por muito tempo nas categorias de base e acabou migrando já no São Paulo para a lateral direita. Então isso facilita quando ele vai dominar um espaço mais interno e facilita também quando ele vai dominar um espaço externo. Então por isso que eu vejo o Mike com um potencial muito grande, certamente no momento certo, quando a comissão precisar dele, ele vai estar preparado para corresponder, performar e ajudar o departamento profissional.